Da redação do Estadão, as notícias de amanhã. O Exército Brasileiro adota medidas de emergência para impedir novos ataques de guerrilheiros colombianos às unidades baseadas na fronteira. O Estadão descobre um novo tipo de golpe. As repórteres Márcia Guerreiro e Marisa Folgato investigaram os golpes que os motoristas de táxi estão aplicando contra os passageiros. Uma delas se fez passar por turista. Leia amanhã o que elas descobriram. O médium que operou a atriz Shirley MacLaine é um bem-sucedido fazendeiro goiano que também possui um garimpo de esmeraldas. Conheça mais detalhes sobre esse personagem no Estadão. Os brasileiros vão pagar, em março, menos imposto de renda do que pagaram em fevereiro. Confira as tabelas no Estadão. Do nosso correspondente em Washington. Depois de ganhar a guerra, os Estados Unidos começam agora a difícil batalha diplomática pela paz no Oriente Médio. O cerco xiita a Saddam Hussein. Avolumam-se os sinais de que uma grande rebelião popular poderá derrubar Saddam Hussein no Iraque. Um Iraque xiita seria uma grande interrogação no Oriente Médio. Estadão, amanhã nas bancas. Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. Está desaparecido desde sexta-feira um grupo de jornalistas empenhados na cobertura da guerra civil que convulsiona o Iraque. Desse grupo fazem parte o repórter William Vac e o fotógrafo Hélio Campos Melo, do Estado. O drama das enchentes, que sempre atingiu a periferia de São Paulo, chegou aos Jardins. Nesta temporada de chuva, apareceram novos pontos de alagamento na região mais nobre da cidade. Uma rica região do estado de São Paulo deverá faturar este ano 6 bilhões de cruzeiros com a venda de uva Itália, uma safra que está sendo colhida agora, de ótima qualidade. O drama do cinema nacional. No Brasil, filmar é impossível, distribuir é uma façanha e quando o filme chega às telas, ele é um desastre. Leia amanhã uma radiografia do cinema brasileiro. As novidades da poupança. Os bancos oferecem novas atrações para as cadernetas de poupança. Conheça no Estadão como funcionam as cadernetas diárias. Leia no Estadão, amanhã nas bancas. Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. Uma boa notícia, o desmatamento na Amazônia está diminuindo, mas o ritmo de destruição da mata ainda preocupa. O Estadão contratou um dos melhores jornalistas do país para fazer uma nova coluna que vai dar o que falar. A coluna Galeria estreia no domingo. A cultura e o poder. Araras inaugura amanhã a verdadeira Casa da Sogra. É um teatro que custou 5 milhões de dólares aos cofres do Estado, foi projetado por Oscar Niemeyer e encomendado pela sogra do governador Orestes Quercia. Comenta-se em São Paulo que um filme que está em cartaz tem provocado efeitos afrodisíacos. Saiba o que aconteceu com Lanterninha depois de assistir a várias sessões. Caderno vestibular. O salto para o futuro. 450 mil estudantes começaram esta semana uma longa, difícil, mas gratificante jornada nas universidades. Os jornalistas desaparecidos. Uma intensa mobilização internacional tenta localizar e libertar os jornalistas Hélio Campos Melo e William Vac, do Estadão, desaparecidos no Iraque. Deve aumentar bastante a tensão no Oriente Médio. Leia no Estadão, amanhã nas bancas.
Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. Depois da vitória contra o Iraque, o presidente George Bush tenta a paz duradoura no Golfo Pérsico. Ela passa pela solução da questão palestina. O Brasil vai vender armas e aviões militares para o Irã. Até agora, isso era proibido pela política externa do país. Mais espaço para as dicas de lazer. A partir dessa semana, comida, bebida, diversão e dose dupla no Caderno 2. Estreia amanhã o Melhor de Tudo em seu novo formato com 4 páginas. Para quem mora nos jardins, todas as novidades que acontecem nas academias de ginástica, dos equipamentos com computador até a badalação que rola solta em cada uma. Convido vocês a se encontrarem comigo todos os dias a partir de domingo na coluna Galeria do Caderno 2. Nova versão para o ataque aos guerrilheiros. O repórter Ronaldo Brasiliense, de Tabatinga, conta a verdadeira história da luta entre os soldados brasileiros e os guerrilheiros colombianos. Leia amanhã no Estado. Estadão, amanhã nas bancas. Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. Os jornalistas William Vac e Hélio Campos Melo, da Agência Estado, reapareceram em Bagdá e já estão sob a proteção da Cruz Vermelha Internacional. A queda recorde do Produto Interno Bruto, a maior desde 1947, indica que os brasileiros estão ainda mais pobres. O Estadão explica o que significa mais esse resultado negativo da economia brasileira. O Estado também traz o guia completo do Código de Defesa do Consumidor, que começa a vigorar na segunda-feira. Os destaques de domingo. A Fórmula 1 começa domingo, mas o Estadão já começou sua cobertura especial que você vai acompanhar durante toda a temporada. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. Na estreia da minha coluna Galeria neste domingo, eu trago um momento de bastante intimidade do presidente Collor. Nesta foto. Eu conto também a história desastrada de 3 agentes secretos brasileiros no meio do conflito do Oriente Médio. Estadão nas bancas. Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. O novo Código do Consumidor entrou em vigor, mas o próprio consumidor ignorou o código. Veja no Estadão como você deve proceder para fazer valer os seus direitos. Os jogadores paulistas da seleção brasileira fazem testes físicos e se preocupam com o futuro do técnico Falcão. A caça aos fiéis. A Igreja Católica continua preocupada com a fuga de seus fiéis. Leia no Estado quais as estratégias que os bispos brasileiros pretendem adotar para reconquistar o seu rebanho. Caderninho fechado de Nirlando Beirão. As televisões têm mostrado quem é a namorada brasileira do Prince. Amanhã eu mostro na minha coluna Galeria quem é a sogra do Prince. O governo italiano finalmente começa a recolher em várias cidades do país os milhares de refugiados albaneses que desembarcaram na semana passada em Brindisi. Os enviados do Estado já riem dos dias terríveis em que foram prisioneiros no Iraque. Nesta edição, eles contam com muito humor detalhes desta incrível aventura. Estadão, amanhã nas bancas.
Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O presidente Collor já aprontou o plano de reconstrução nacional. Leia no Estadão seus principais pontos. Os congestionamentos em São Paulo têm um novo aliado, o grande número de buracos nas ruas da cidade. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. O super rival da Rede Globo na Itália está chegando perto do Brasil. Suplemento agrícola. O rei da banana não mora no litoral, ele mora no interior e está colhendo 300 mil caixas. Grandes noites de reggae por 3 dias seguidos. Começa amanhã em São Paulo o Coke Reggae Festival, que vai trazer à cidade alguns dos maiores nomes dessa música. Novas revelações de William Vac. O que eu tenho hoje é uma reportagem única, o que eu consegui ver durante quase uma semana como prisioneiro da tropa de elite de Saddam Hussein, a Guarda Republicana. É isso que eu estou mandando. Ok, William. Ainda na internacional, a reunião do secretário de Estado americano com os palestinos, a reação israelense e o drama das crianças albanesas perdidas na Itália. Leia amanhã no Estadão. Da redação do Estadão, as últimas notícias. Enquanto 23 grupos oposicionistas tentam um complicado acordo contra Saddam Hussein, manifestações de rua em Bagdá ameaçam precipitar a queda do ditador do Iraque. Piracicaba está disposta a se livrar da fama de Amsterdã paulista. Desde a semana passada, a cidade iniciou uma grande campanha antidrogas. O poderoso chefão. O diretor Coppola foi acusado de nepotismo por botar sua filha Sofia no elenco de O Poderoso Chefão 3. Mas a moça é boa e o filme já nasceu clássico. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. Já imaginou um encontro Fernando Collor-Julio Iglesias? Pois é, começa a imaginar. Uma invasão de muriçocas. Esse é um dos resultados do desequilíbrio ecológico do Pará. O número de pernilongos é tão grande que cada pessoa está sujeita a receber 500 picadas por hora. A Fórmula 1 em São Paulo. A McLaren promete um motor Honda ainda mais potente para Ayrton Senna tentar a sua primeira vitória no GP do Brasil. Leia amanhã no Estadão. Da redação do Estadão, as últimas notícias. Os governadores dos 24 estados que tomam posse amanhã vão enfrentar problemas seríssimos com falta de recursos. Até mesmo em São Paulo, o cofre está vazio. O repórter do Estado percorreu as ruas próximas a uma casa de show de São Paulo e em menos de 2 horas verificou que 52 toca-fitas haviam sido roubados. Caderno 2. Dança com Lobos, o primeiro filme que o ator Kevin Costner dirige, estreia amanhã em São Paulo. Com 12 indicações, ele é o favorito do Oscar. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. A ministra Zélia Cardoso de Mello descobriu que o verdadeiro César Maia é Leonel Brizola. Um balanço especial dos investimentos no primeiro ano do governo Collor. Quem teve cruzados novos bloqueados vai ter uma surpresa quando comparar seu rendimento com o de outros ativos. Exclusivo. Diretor de redação Augusto Nunes e eu almoçamos com o presidente Fernando Collor e tivemos várias surpresas. Uma delas, ele está contente com o comportamento de um ferrenho adversário político. Amanhã nas bancas.
Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. Duas grandes indústrias automobilísticas dos Estados Unidos estão pensando em investir pesado no Brasil, mas estão impondo condições para isso. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. Depois de 3 meses na França, Chico Buarque volta ao Brasil com uma surpresa na bagagem. A posse dos governadores em todo o país. O Estadão conta os bastidores da cerimônia em São Paulo e os mistérios da renúncia de Assis Domingos. A edição de domingo. O repórter Marcelo Fagá passou uma semana em Mato Grosso do Sul, região conflagrada por brigas políticas. Marcelo voltou tão impressionado com a riqueza do Estado quanto com a indigência dos seus administradores. Domingo, um referendo popular decidirá se haverá uma União Soviética ou uma desunião soviética. Leia no Estado que está atrás dessa notícia. Leia. O Estado começa a publicar uma série de reportagens sobre uma sombra que acompanha a história do homem desde os seus primórdios: a corrupção. Leia no Estadão. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O governador Fleury e a ministra Zélia assinaram um acordo sobre a gigantesca dívida pública paulista. Conheça os detalhes desse complicado acordo no Estadão. Uma grande negociação, toda envolta em sigilo, está em andamento para salvar a Ingesa, que é uma das maiores indústrias de armas do Brasil. Do nosso correspondente em Moscou. Nada menos do que 80% dos eleitores querem diretas já para a presidência executiva na Rússia. Metade dos eleitores votou a favor da União. Uma bióloga se transformou em professora de macaquices no sul da Bahia. Ela ensina micos-leões acostumados à vida em cativeiro a retomar hábitos como caçar insetos e se equilibrar nas árvores. Vandalismo na Rua Augusta. Um grupo de rapazes resolveu trocar a tradicional paquera da Rua Augusta por um ato de vandalismo. 2 moças quase morreram de medo. A máfia está a um passo de ganhar o Oscar. Mas qual máfia? A de Francis Coppola ou a de Martin Scorsese? Numa entrevista exclusiva para o Caderno 2, Scorsese espera que seja dele. Leia amanhã no Estadão. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. São Paulo submerge novamente nas águas de março e entra mais uma vez em colapso. O Ministério da Economia estuda alternativas para antecipar a devolução dos cruzados novos, mas só será beneficiado quem quiser aplicar o dinheiro em projetos prioritários. O governo federal está sendo desafiado pelos petroleiros que não querem terminar a greve. O Estadão mostra todas as consequências do mais sério conflito sindical deste ano. Mostra todas. Suplemento agrícola. De revólveres na cinta, mas com as unhas pintadas, as mulheres estão cada vez mais assumindo a função de capataz em fazendas do Paraná. Um sangrento ajuste de contas. Palestinos são caçados no Kuwait, acusados de colaborar com o Iraque. Caderno de Fórmula 1.
O Estadão desta quarta-feira circula com um suplemento especial por dentro da Fórmula 1, com tudo sobre a categoria mais nobre do automobilismo. E há também dicas para quem vai domingo a Interlagos ver o Grande Prêmio do Brasil. Estadão, amanhã nas bancas. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. É aquela velha história de sempre. Diante das inundações que assolaram São Paulo, Prefeitura e Governo do Estado resolveram formar uma comissão. A causa das enchentes pode estar no Parque Ecológico do Tietê. Confira na coluna do Estadão. A guerra da água no deserto. Novos profetas do Oriente Médio anunciam: uma nova guerra está próxima, mas não será por petróleo, será pela água. O Hospital das Clínicas tem mais um novo e sofisticado recurso para diagnosticar o câncer precocemente. Conheça as novas armas que a medicina tem utilizado para detectar a doença a tempo de salvar os pacientes. No Caderno de Economia, vamos mostrar o que deve mudar nas leis trabalhistas. As grandes empresas, por exemplo, com mais de 200 empregados, terão de criar um conselho de trabalhadores. O segundo Festival Internacional de Teatro começa amanhã, trazendo a Campinas grupos de 10 países. Está acontecendo uma verdadeira explosão da literatura brasileira. Mais de 100 títulos inéditos chegam às livrarias do país ainda este ano. Leia no Estadão. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O Estadão revela a causa das principais enchentes em São Paulo. A limpeza dos bueiros está suspensa há 4 anos. São Paulo vive seu inferno zodiacal. Uma greve paralisa os ônibus, os corintianos saem para a briga e a cidade está inundada de sujeira. O Estado mostra que isso não é influência dos atos. Com o fim da greve dos petroleiros, duas boas notícias. Em 10 dias, o abastecimento de combustíveis se normaliza e os postos voltam a funcionar à noite e aos domingos. O Ministério da Economia já identificou de onde saem os boatos contra Ibrahim Eres. Eles saem de uma casa aqui de São Paulo. De olho nas eleições, o primeiro-ministro britânico derruba um dos xodós do thatcherismo, o imposto por cabeça. Sua popularidade deve subir. Caderno 2. O diretor Antunes Filho vai mostrar Quem Tem Medo do Lobo Mau. Sua instigante adaptação do conto de Chapeuzinho Vermelho estreia sexta-feira no Teatro Anchieta. Um resgate milionário. Um tesouro de $1 bilhão está sendo resgatado de um navio que afundou há quase 5 séculos na costa da Indonésia. Leia no Estadão. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. Escândalo no mercado do café. Exportadores brasileiros estão sendo acusados de terem tentado um grande golpe na Bolsa de Nova York. O Caderno de Economia mostra quem está por trás desse golpe.
Enchentes e greves se conjugam para transformar o cotidiano de São Paulo num dos mais dramáticos entre todas as grandes cidades do mundo. Parece até notícia velha, mas Ayrton Senna fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Brasil. Será que dessa vez ele consegue quebrar o jejum de vitórias em sua terra? A disputa pelo Oscar. Os 22 envelopes já foram selados. Na segunda-feira, o mundo todo vai saber quem são os premiados do Oscar 91. Leia no domingo. A Alemanha entra em crise social após a unificação e seus políticos não sabem o que será de seu país no mundo. No segundo artigo da série especial sobre corrupção, o Estadão mostra que a malandragem já se fazia presente no Brasil desde a carta de descoberta de Pedro Vaz de Caminha. Leia no Estadão. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. É a crônica de uma queda anunciada. Desde o início da administração, o ministro Osiris era o mais frágil e vulnerável da equipe. Agora ele caiu. O Estadão foi atrás dos bastidores dessa mudança que fortalece a ministra Zélia. Para se ver livre das enchentes, o paulistano vai ter mesmo que rezar para que não chova, porque se depender da limpeza dos bueiros pela prefeitura, a cidade ainda vai enfrentar muitas inundações. A mão de ferro na China. Começa a reunião do parlamento chinês. O primeiro-ministro Linha Dura Li Peng apregou que o país continua fechado à democracia e aos direitos humanos. No Caderno de Turismo, uma viagem pelo Rio São Francisco e as delícias de Angra dos Reis. Apesar de pouco explorada, a Antártida tem muito lixo, mas parte dele está sendo recolhida por um navio especial, conhecido como Abutre da Antártida. Veja na série especial sobre o continente gelado. As dores de Ayrton Senna. Quais são os limites de um campeão? O que aconteceu com Ayrton Senna e onde ele encontrou forças para vencer? As respostas para essas perguntas você encontra nessa edição. Estadão, nesta terça, nas bancas. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O presidente Fernando Collor só deve escolher no final da semana o novo presidente da Petrobras. O Estado mostra os 5 nomes mais cotados para o cargo. Suplemento agrícola. Numa colônia penal agrícola do interior, os presos produzem café, leite, hortaliças. Com isso, ganham um salário e ajudam instituições de caridade. Direto de Los Angeles, o repórter Pepe Escobar desvenda os bastidores da entrega do Oscar. E Paulo Francis comenta a cerimônia. Eleições diretas nas escolas. O que você acha de escolher o diretor da escola municipal onde seu filho estuda? Pois é, esta é uma das propostas que estão sendo discutidas no Estatuto do Magistério da cidade. As chuvas em São Paulo. Você vai conhecer com exclusividade quem é o vilão das enchentes de São Paulo. Saiba como é o seu trabalho e por que ele inunda a cidade, lembrando desta quarta-feira.
Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O presidente Fernando Collor lança o seu segundo projetão. Trata-se de um conjunto de planos destinados exclusivamente ao Nordeste brasileiro. Contrariando a decisão do governo federal, a USP vai continuar contratando professores estrangeiros. O Estado mostra quais são os grandes mestres de outros países que contribuíram para a história da Universidade de São Paulo. A frustração do urso. O general Schwarzkopf, comandante aliado no Golfo, disse que gostaria de ter feito com os iraquianos o que Aníbal, o cartaginês, fez com os romanos. Saiba tudo dessa história no Estadão. Alguns estudantes que entram na universidade nunca mais saem. E eles não são maus alunos. A carreira dos professores e pesquisadores é o tema do Collor. Mais problemas para o paulistano. Depois de ficar encharcado e preso várias horas em congestionamentos, o paulistano enfrenta agora um novo desafio: desviar das imensas crateras abertas nas ruas pelas águas das chuvas. O Oscar de melhor ator e melhor coadjuvante contam ao Caderno 2 a história de seu sucesso. Estadão. Leia nesta quinta-feira. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. Exclusivo. Um relatório feito por funcionários da Previdência e já entregue ao presidente Collor informa que o rombo no sistema previdenciário atinge 1 trilhão de cruzeiros. O Caderno de Economia publica as novas tabelas de preços da Sunab. Os números da chuva. A quantidade de água que desabou sobre a cidade de São Paulo esse mês daria para encher 30 milhões de caminhões-pipa. Saiba o que isso significa lendo o Estadão. O correspondente Noênio Espínola entrevista com exclusividade o prefeito de Moscou. A cidade foi sacudida por manifestações de rua e tanques de guerra. O Ministério da Saúde dos Estados Unidos aprovou um método radical para o tratamento de pessoas com excesso de peso. É a retirada de um pedaço do estômago. Conheça a técnica no Estadão. O Japão nos jardins. Nesta semana, o Suplemento Jardins traz uma edição especial sobre a irresistível invasão japonesa na região. Confira as dicas. Estou revelando amanhã na minha coluna um segredo da Petrobras. Os lobos não mordem, mas em compensação cantam e dançam. O Estadão mostra como eles estão invadindo ouvidos, palcos e telas da cidade. Nesta sexta, nas bancas. Leia no Estadão de sábado. O governo vai propor ao Congresso mudanças estratégicas no Código de Propriedade Industrial. Essas mudanças abrem ao capital estrangeiro portas que sempre estiveram fechadas. Violência na Rua Augusta. Um repórter do Estadão passou a madrugada na Rua Augusta e revela: a famosa Rua Paulistana se transformou em território livre dos vândalos da cidade. Surge um escândalo que pode empanar o brilho da carreira de Maradona. É a cocaína. A arte na justiça. Sacudida por uma crise interna, a maior exposição da América do Sul, a Bienal de São Paulo, virou um caso judicial. Seu destino vai ser decidido nos tribunais. E na edição de domingo... O novo ministro da Infraestrutura, Eduardo Teixeira, dá uma entrevista exclusiva ao Estado. Mostra que é bom de briga e dispara vários mísseis contra os administradores das estatais. Pode parecer praga dos deuses, mas o mau tempo em São Paulo tem uma explicação bem científica. O Estadão mostra tudo sobre o fenômeno e as mudanças de hábitos que ele está provocando. Corrupção. O Estado conta a história do rombo de 1 trilhão de cruzeiros na Previdência Social. Entenda por que a maioria destes casos de corrupção acontece no Rio de Janeiro. Isso é fichinha. Há 160 anos atrás foi muito pior. A história da corrupção no país, uma série de reportagens especiais que o Estado continua a publicar, mostra por quê. Leia.
no domingo. Estadão nas bancas. Direto da redação do Estadão. Exclusivo. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, insistiu em negar a existência de um relatório sobre as fraudes na Previdência Social. Só que ele sabia há 2 meses que o relatório existia. O Estado explica também toda a história de como a lista dos Marajás levou à demissão da diretoria da Previdência. E mais, conheça o misterioso sócio do ex-governador Orestes Quércia, José Nunes Lopes, o Zé Português. Do nosso correspondente em Moscou. Geórgia, a terra do ex-ditador Stalin, um dos homens que mais lutaram para impor o regime soviético, quer sair da União por 99% dos votos. Uma das maiores vazões da história da barragem de Jupiá continua inundando lavouras e já desabrigou mais de 1000 famílias na região. No suplemento de turismo, as atrações da Nova Berlim depois da queda do muro. A Maratona Corintiana. Os jogadores do Corinthians estão sofrendo um terrível desgaste físico. Estão jogando a intervalos de tempo bem menores do que os exigidos pelo CND. Saiba as consequências disso para os jogadores e do time. Estadão, nesta terça, nas bancas. Direto da redação do Estadão, as notícias de amanhã. Mais um figurão da Previdência Social pede demissão nesta quarta-feira e amplia a crise no setor. Do nosso correspondente em Berlim. O assassinato do homem que levava a economia socialista da Alemanha Oriental ao capitalismo foi obra de terroristas. Detlev Hoveda mandava em 8.000 empresas e 5 milhões de trabalhadores. Ainda na internacional, a rebelião curda prossegue no Iraque. Os combates envolveram 30 jornalistas estrangeiros. 15 escaparam a nado, 14 por terra e 1 morreu. A Fórmula 1 tem mais novidades. Confira no esporte. O suplemento agrícola mostra que as abelhas voaram pouco por causa das chuvas. Isso vai afetar até mesmo a oferta de alimentos. E mais, o sucesso de um criador de ovelhas e um super espetáculo para vender vacas Gerson em São Paulo. A vida noturna em São Paulo. Se você não foi convidado para o show de João Gilberto, não se preocupe. O Caderno 2 mostra quais são as outras atrações musicais na cidade, que vão desde o thrash metal do Sepultura até a música clássica de Arnaldo Cohen. Na verdade, as noites de quarta-feira que estão se tornando cada vez mais animadas em São Paulo. Saiba nesta edição porque isso está acontecendo. Estadão, nesta quarta nas bancas. Direto da redação do Estadão. O destempero verbal do presidente Fernando Collor em Juazeiro do Norte, além de ser grave em si, trouxe um problema adicional. Criou um enorme constrangimento para um político que o presidente queria atrair, o governador do Ceará, Ciro Gomes. Más notícias para os consumidores. Os preços dos produtos da cesta básica voltaram a subir e já há falta de alguns gêneros nos supermercados. Uma fantástica operação de resgate na costa de Ilhabela. O Estado mostra como será a recuperação das obras de arte que se perderam no naufrágio no início do século. Também nesta edição, o Caderno São Paulo Grande Bandeirantes e o suplemento Cola.
Aqui você vai conhecer a vida de alguns estudantes que, apesar de serem ricos, trabalham fora para conquistar algo que só o seu dinheiro pode comprar, a sua independência. Os restaurantes de São Paulo estão fechando mais cedo. Nossa reportagem explica por que isso está acontecendo. O Caderno 2 tem a montagem da peça Fica Comigo Esta Noite, que tem Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães. E o clima que envolveu a morte do escritor inglês Graham Greene na Suíça foi tão misterioso quanto algumas de suas melhores obras. Leia no Estadão. Nesta quinta, nas bancas. Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, acha que tem alguém querendo fritá-lo de dentro do Palácio do Planalto. Saiba quem é essa pessoa. Os empresários paulistas chegaram à seguinte conclusão: eles precisam aumentar os salários para diminuir a recessão. O mundo finalmente acorda para a tragédia do massacre dos curdos no Iraque. E a França levanta uma questão: até que ponto deve-se ou não intervir em negócios internos de outros países? Moedas e passaportes. Tirar passaporte em São Paulo está uma loucura. Tem gente que fica até 14 horas na fila. Loucura também é a falta de troco na capital. As pessoas não querem mais saber de balas e chicletes e os comerciantes estão fazendo coisas incríveis para conseguir moedas. Avanços na cura do câncer. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas conseguiram finalmente determinar a causa exata de um tipo de câncer. No suplemento Jardins, histórias incríveis de gente famosa sobre a enchente na região nobre de São Paulo. A ministra Zélia teve uma noite de folga segunda-feira em Paris. Adivinhem quem também estava lá? Julio Iglesias faz sua sexta turnê pelo Brasil a bordo de seu avião de 22 milhões de dólares. O Caderno 2 viajou com ele. Estadão, nesta sexta nas bancas. Direto da redação do Estadão. Na edição de sábado, o Caderno de Economia vai mostrar como deverá ser a nova lei dos aluguéis, que traz de volta a denúncia vazia. Coisas do poder. O dentista de um assessor do presidente Collor consegue passar por cima dos políticos e nomear um amigo para um importante cargo em São Paulo. E no domingo... A Previdência manipula um orçamento maior de muitos países do mundo, mas paga aposentadorias miseráveis. O Estado traz um quadro desse descalabro. Na série especial sobre corrupção, você vai saber que, apesar da austeridade dos imperadores, a monarquia brasileira foi uma sucessão de negociatas e favorecimentos. A AIDS nas prisões. O Estado mostra numa pesquisa que a AIDS está atingindo não só os presos, mas também suas famílias. Os empresários e a crise. A saúde financeira das empresas vai bem em plena recessão. O Caderno de Economia mostra por que pararam as falências e concordatas. Os grandes cronistas da história do Estadão. Depois do sucesso do Manual de Redação e Estilo, estamos lançando agora o livro Cronistas do Estadão. São 30 cronistas, de Raul Pompeia a Paulo Francis, passando por Cecília Meirelles e Drummond. Direto da redação do Estadão. Dívida externa.
Custou, mas saiu. O Brasil fecha acordo com os credores sobre os juros atrasados da dívida. Mas a equipe econômica caiu na real. Admite que a inflação não pode ser combatida rapidamente e que um acordo com o FMI é difícil. É quase impossível achar carro zero para comprar. Quando encontra, o consumidor é obrigado a pagar ágio. Por trás dessa crise, existe um grande jogo de pressões. Confira. Internacional. Quando os três irmãos Ochoa se entregaram, juraram que não mexeriam mais com cocaína. Mas a polícia acha que o trio do cartel de Medellín continua controlando o tráfico da cadeia. Mais um lance no novo escândalo envolvendo a família Kennedy. A justiça procura provas contra William Kennedy Smith. Ele é acusado de estupro. Um cruzeiro pelos mares do Extremo Oriente. O exotismo e a beleza de culturas milenares no Suplemento Turismo. A sensualidade feminina foi a grande inspiração das coleções europeias para o inverno 92. O Caderno 2 publica amanhã um balanço completo dos desfiles de Paris, Londres e Milão. A falta d'água na terra das enchentes. Saiba por quê. Apesar de toda a chuva que caiu em São Paulo, mais de 3 milhões de paulistanos ainda sofrem com racionamento de água. Leia no Estadão. Da redação do Estadão. Os enviados especiais do Estadão a Bagé, no Rio Grande do Sul, contam como foi o violento conflito entre invasores de terra e policiais e descrevem os seus desdobramentos. No caderno de economia, você vai ficar sabendo que os japoneses estão novamente interessados em investir no Brasil. Internacional. Israel concorda, em princípio, em encontrar-se com os países árabes para discutir a paz no Oriente Médio. O galã no ringue. Mickey Rourke vai à luta. Depois de ter realizado 26 combates como amador, ele decidiu encarar uma carreira profissional. Leia os detalhes nessa edição. No suplemento agrícola, as atividades de uma cooperativa que consegue ganhar muito dinheiro com a produção de leite. O Caderno 2 acompanhou a Feira do Livro Infantil em Bolonha e constatou: Chapeuzinho Vermelho foi substituído por Cristóvão Colombo, Mozart e Ecologia. O desenhista J. Carlos foi um cronista visual dos anos 20. São Paulo vai rever numa exposição o encanto de seus desenhos. Estadão, nesta quarta nas bancas. Da redação do Estadão, exclusivo. O governo quer mudar tudo no crédito rural. Esta é mais uma reforma que vai provocar grande polêmica. Especial. O PFL assumiu no governo promessas de campanha. 8 governadores do partido estão demitindo quase 10% de seus 900 mil funcionários. Direto de Paris. Escândalo de falsas faturas para financiamentos de partidos políticos poderá derrubar o governo socialista da França, dirigido por Michel Rocard. Gente, negócios e os bastidores da economia. A jornalista Sônia Raci estreia uma nova coluna no domingo. Me aguardem. O suplemento Cola mostra que o microcomputador chegou ao quarto dos estudantes e virou material escolar. E no SP Grande Bandeirantes... 5 mulheres que combatem o crime com muito charme em Sorocaba. O Caderno 2 traz 4 histórias curiosas sobre o rock. Histórias do tempo em que Madonna era garçonete numa pizzaria e Elvis Presley foi pedir um distintivo de patrulheiro ao presidente Nixon. Tempero verbal do presidente Collor, amores de ministros, um livro-bomba sobre Reagan, o último escândalo dos Kennedys, a metralhadora giratória de Paulo Francis não para, não perca. Estadão, nesta quinta, nas bancas.
Direto da redação do Estadão, as últimas notícias. Para quem acha que os anos 80 não foram tão ruins, aqui vai uma novidade levantada por alguns economistas com base em dados do IBGE. A pobreza aumentou em todo o país e a concentração de renda também. Os americanos em território inimigo. Pouca gente sabe, mas existem 8.000 americanos vivendo em Cuba. São os militares da base de Guantánamo, que existe desde 1903. Saiba como a vida deles, lendo uma reportagem especial. Golubaya Zinha. Com esta frase, que em russo quer dizer a terra é azul, Yuri Gagarin se tornou há 30 anos o primeiro homem a cruzar a fronteira da Terra. Embarque com o Estadão nesta viagem. Da família de onde saíram o Chitãozinho e Chororó, tem muito mais duplas de olho no estrelato. Conheça no Caderno 2 esse milionário clã sertanejo. Você sabia que é numa padaria que muitos artistas se reúnem em São Paulo? O Mais Novo Point é, na verdade, um lugar descoberto e até hoje frequentado pelos pioneiros da TV. A nova coluna de Sônia Raci. A coluna Direto da Fonte estreia domingo com informações que vocês não vão ler em nenhum outro jornal. Estadão, nesta sexta nas bancas. Direto da redação do Estadão. A ministra Zélia passou o dia em São Paulo e mandou 2 recados. Um para as multinacionais, uma boa notícia, e outro para empresários e trabalhadores. Um puxão de orelhas. Os ratos voltaram às ruas de São Paulo. O repórter do Estadão acompanhou uma noite de corridas pela cidade e conta quem são esses pilotos malucos. No esporte, todos os números da violência e da indisciplina no futebol brasileiro. E na edição de domingo... O Caderno de Economia mostra os resultados surpreendentes de uma pesquisa sobre o que a população acha do Plano Collor 2. Traz também a nota vermelha que os empresários dão ao plano. Além da confusão que cerca o ministro da Previdência, existem líderes sindicais que querem derrubá-lo. O Estadão conta quem é quem nesta briga de foice no escuro. Meia. Caloteiros, enrolados, a fama de cucaracha dos brasileiros está aumentando lá fora. E por falar em caloteiros, a série especial sobre corrupção mostra que nas eleições da Primeira República já havia muitas fraudes e mutretas. Domingo estreia a coluna Direto da Fonte, que traz notícias sobre empresários, negócios e gente que faz a nossa economia. Se por um lado, fome e dinheiro são ótimos, por outro, reservam armadilhas. Veja como os grandes atletas lidam com isso no Estadão de domingo. Estadão nas bancas. Do Estadão. Depois de meses de fritura, o ministro Magri pula para fora da frigideira. O Estadão conta os bastidores da permanência do ministro do Trabalho no governo e mostra qual foi o importante sindicalista que teve um papel nessa história toda. Na sessão de informática, uma entrevista exclusiva com o presidente da Dataprev. Ele conta como os computadores ajudaram as fraudes contra a Previdência. Ninguém quer assumir a prefeitura de Itaguaí, no estado do Rio. É que na cidade, política e violência andam juntas. Com o assassinato do prefeito nesse fim de semana, já são 8 crimes em 7 meses. Conheça os detalhes nessa edição. O primeiro-ministro britânico, além de correr o risco de trombar com a sua mentora Margaret Thatcher, tem problemas em casa. Sua mulher revela que à noite ele prefere levar o trabalho atrasado para a cama, adiando outras obrigações. Conheça a nova técnica para tratamento de câncer no cérebro desenvolvida no Brasil pela Unicamp. Ela é mais eficaz e menos perigosa. Sol e alto astral. A Jamaica é destaque no suplemento de turismo. Saiba tudo sobre esta incrível ilha do Caribe. O Bragantino chega a uma encruzilhada. Ou ele entra por uma constelação ou cai num buraco negro. A criadora da moda punk está em São Paulo. Leia uma entrevista exclusiva com ela no Caderno 2. Estadão, nesta terça, nas bancas.
Direto da redação do Estadão. Sai o abono salarial para todas as categorias. Mas cuidado, o ministro da Economia já adverte que a inflação pode dar um repique. Leia. A água do Rio Pinheiros está se infiltrando num túnel que já consumiu mais de 19 bilhões de cruzeiros. A prefeitura interrompeu a obra e agora o trabalho está todo ameaçado. Internacional. 100 milhões de eleitores vão às urnas pela primeira vez na Rússia. O Estado mostra por que os russos estão tão desinteressados nessa eleição histórica. Como evitar a obesidade? 3 novos livros que estão sendo lançados tratam de um problema que afeta 27 milhões de brasileiros, o excesso de peso. Conheça as novidades sobre o assunto. Alguns deputados de Santa Catarina começaram a escrever cartas para a lei e cheias de reclamações. Leia na coluna do Estadão. Um alerta no caderno agrícola. Pode faltar água para a irrigação. O que os casais fazem no Dia dos Namorados? O Estadão dá dicas e conta histórias. Nosso enviado especial, Eduardo Bueno, está viajando com a trupe de Bob Dylan em sua primeira turnê pelo leste europeu. De lá, ele manda notícias fresquinhas sobre os bastidores dessa excursão. Leia no Estadão, nesta quarta nas bancas. Direto da redação do Estadão. O presidente Fernando Collor poderá ter sérios problemas com a aprovação de suas contas no ano passado, em 8 itens diferentes. Um deles, ele gastou mais de 1 trilhão de cruzeiros sem a necessária licitação pública. O Caderno de Economia explica em detalhes o que aconteceu e o que vai acontecer com o seu salário depois do abono determinado pelo governo. Os números da cesta básica calculada pelo Diese em São Paulo são preocupantes. Eles são os mais altos desde o Plano Collor II, que instituiu o congelamento de preços no final de janeiro. Internacional. Construções em massa nos territórios ocupados. Conchas para isolar cidades árabes. O Estadão mostra como Israel vai tornando irreversível a ocupação. Cientistas americanos testam uma vacina contra a AIDS. Ela sabota a linha de montagem do vírus no organismo e pode prolongar a vida dos pacientes. E no suplemento Cola. Os profissionais de ecologia. O Caderno do Estudante mostra como a defesa do meio ambiente trocou o estilo romântico pela ação dos especialistas. Direto da fonte. Um dos maiores banqueiros do mundo acaba de trocar sua mulher por uma aeromorfa. Dizem que ela é um avião. Estadão nas bancas. Direto da redação do Estadão. A Secretaria do Tesouro confirma a denúncia do Estadão. O governo está mesmo gastando muito dinheiro sem licitação pública. Leia mais detalhes. A secretária de Economia, Doroteia Werneck, acha abusivo o aumento dos preços da carne e ameaça o setor com a volta do tabelamento. Os abonos salariais desse mês jogam 180 bilhões de cruzeiros nas mãos dos trabalhadores. Saiba para onde pode ir esse dinheiro. O Estadão mostra os estragos que a mineração irregular de cassiterita em Rondônia está causando ao meio ambiente. Boris Yeltsin, um homem que defende reformas imediatas na Rússia, tem o poder pela força das urnas. E agora, a mudança virá? Confira no Estadão. O novo nome aparece no escândalo do café. Leia na minha coluna. O suplemento Jardins mostra que os gurus estão tomando o lugar dos consultores econômicos. Eles dão dicas que ajudam os empresários a ganhar mais dinheiro. Numa entrevista exclusiva, Boni, o vice-presidente da Globo, conta qual a estratégia da emissora para enfrentar a concorrência.
Instalada em São Paulo, uma nova CPI, a CPI do Pato. Leia na coluna do Estadão. Estadão, nesta sexta, nas bancas. Direto da redação do Estadão. Lê no Estadão como fica a sua bendita declaração do imposto de renda depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Leia. Eu entrevistei Boris Yeltsin, o primeiro presidente eleito da Rússia. Ele falou dos seus planos e disse que, se for convidado, irá ao Brasil. E na edição de domingo você vai saber como os cruzados, ainda bloqueados, já movimentam a economia. A Alemanha unificada está dividida novamente. Qual será a capital do país? Bonn ou Berlim? Leia a reportagem especial do correspondente William Vac. Os estudantes de São Paulo arriscam a vida todos os dias nas escolas da periferia. O Estadão mostra a violência dos ladrões e gangues que agem nas salas de aula. O Estadão em ritmo de velocidade. Informações completas sobre a Fórmula Indy em Detroit e a Fórmula 1 no México. Quem já está arrumando as malas pensando nas férias de julho, o Caderno de Economia dá um serviço completo com o preço das viagens para vários lugares do mundo. Se você está viajando para os Estados Unidos, confira no Caderno 2, de domingo, a lista dos melhores shows do verão americano. Estadão nas bancas. Direto da redação do Estadão. O acordo na Guerra Civil da Iugoslávia revela o poder de fogo político da Comunidade Econômica Europeia. O Estado mostra como está o processo de unificação desse poderoso continente. Mais um capítulo da novela do imposto de renda. O fim da correção pela TRD trouxe mais mudanças. Veja no Estadão os novos prazos do imposto retido na fonte e o que muda no cálculo da sua declaração. E os empresários não gostaram da antecipação dos prazos de recolhimento dos impostos. As consequências disso, segundo eles, serão graves para a economia. Está ainda mais caro importar produtos de informática, mas quem quiser enfrentar as novas taxas já pode montar uma estação multimídia. Leia na seção de informática. Conheça o novo tratamento que está sendo aplicado em doentes com AIDS. As erupções do vulcão Pinatubo vão provocar o resfriamento de todo o planeta. Saiba por quê no Estadão. Frank Williams revela ao Caderno de Esportes por que seus carros estão dominando a Fórmula 1. Confira. E no Caderno 2, uma entrevista com Arnold Schwarzenegger, o ator que mais fatura no cinema americano. Por incrível que pareça, em seu novo filme ele não mata nenhuma mosca. Estadão nas bancas. Direto da redação do Estadão. Na surdina, o governo baixou um verdadeiro pacote de medidas. Fez alterações importantes na área dos cruzados novos bloqueados. Veja os detalhes nesta edição. A economia mundial terá crescimento zero este ano, mas a previsão para a América Latina é um pouco melhor. É o que prevê um amplo relatório da ONU. Confira no Caderno de Economia. O encontro do ministro Marcílio com o governador Fleury marca o início de uma importante ofensiva política do presidente Collor no estado de São Paulo. O Estadão revela o que está por trás disso. Nasce um novo partido na União Soviética. Sob a liderança do ex-chanceler Eduardo Shevardnadze, ele pretende ser uma alternativa aos radicais. E está de olho um militante ilustre, o próprio Gorbachev.
mandar todos os mendigos embora da cidade. É o que prevê um projeto da Prefeitura de São Caetano do Sul que está causando muita polêmica. Uma misteriosa bolha de ozônio sobre o Atlântico está intrigando os cientistas. Brasileiros e norte-americanos vão investigar o fenômeno. A atriz Renata Sorrah dá uma trégua às personagens atormentadas. Na pele da bem-humorada Shirley Valentine, ela enfrenta agora, no palco, seu primeiro monólogo. Estadão, nesta quarta, nas bancas. Direto da redação do Estadão. O Estadão mostra que, por trás das críticas dos ministros militares ao Congresso, é possível enxergar a mão do presidente Fernando Collor. Direto da República da Eslovênia. Nem os iugoslavos entendem as confusões na guerra civil do seu país. Leia os detalhes de mais um dia cheio de surpresas. A Prefeitura de São Paulo desviou parte da merenda das escolas para alimentar os participantes de um congresso da CUT. Afinal, por que Cubatão está vivendo de novo com a poluição? Confira. A menor cidade do estado de São Paulo fez de tudo para atrair novos moradores e indústrias, mas agora tem medo de perder a velha tranquilidade. Um açúcar que não engorda e não faz mal à saúde. Ele está sendo desenvolvido na Universidade de Campinas. O Brasil improvisa com Silvio na vaga de Bebeto. Enquanto isso, as outras seleções já vivem o clima da Copa América no Chile. Confira no esporte. Tocar um instrumento torna o raciocínio mais ágil, aumenta a sensibilidade e até ajuda o estudante no mercado de trabalho. Leia no Cola. Estadão, nesta quinta, nas bancas. Direto da redação do Estadão. Como nasceu o documento em que os ministros militares criticam o Congresso? Quais serão os desdobramentos da chamada questão militar? O editor Luciano Suassuna responde a essas e outras perguntas no Estadão. Como e em que situações você vai poder usar os cruzados bloqueados? Leia no Caderno de Economia. Acabar com os exércitos do terceiro mundo e criar uma força supranacional. Esta proposta está sendo discutida pelo Banco Mundial. O importante dirigente da OLP fala ao Estado com exclusividade sobre o acordo entre o Líbano e os guerrilheiros palestinos, que traz uma esperança de paz para a região. A onda de sequestros chega a Brasília. Saiba como os sequestradores levaram o filho do presidente da FASP. Os cientistas confirmam, o Polo Norte está mesmo derretendo. O motivo é o aumento da temperatura no planeta. Ayrton Senna testa um novo combustível. Quer levar sua McLaren a competir com as velozes Williams. Confira na edição de esporte. Paulo Otran já trabalhou 5 vezes na peça 6 personagens à procura de um autor. Agora, como diretor, ele volta ao texto de Pirandello na montagem que estreia nessa sexta. Leia no Estadão. Direto da redação do Estadão. Eu e o editor de política do Estado, Luciano Suassuna, participamos de um jantar com o presidente Fernando Collor em Brasília. Uma das muitas coisas que ele disse, ele não vai fazer o jogo do Edando que se recebe com o Congresso. Confira no Estadão de sábado. Que traz também um serviço completo mostrando quando vale a pena vender cruzados. Não é o melhor futebol do mundo, mas para quem gosta é o prato feito. Amanhã começa a Copa América. Confira no Estadão. O Estadão de domingo mostra quais são os financiamentos, os bancos, as últimas alternativas para quem ainda
pode e quer comprar a sua casa própria. Leia. A prefeita Luísa Erondina já não aguenta tanta atrapalhada de seus assessores e está pensando em descartar vários secretários. Confira. O Estadão faz uma viagem pelo mundo sombrio do analfabetismo e mostra os códigos criados por analfabetos adultos para estabelecer alguma forma de comunicação escrita. E domingo também é dia do suplemento feminino. Testamento, recém-lançado no Brasil, é um livro sublime que mostra como a Bíblia foi criada e como se tornou o maior best-seller da humanidade. Estadão nas bancas. Boa noite. O destaque da edição desta quinta-feira do Estadão é para uma pesquisa exclusiva sobre os preços nos supermercados. Parece incrível, mas a inflação está mesmo perdendo o fôlego e já está abaixo dos 10%. Supermercados, por sua vez, estão plenamente abastecidos. Uma boa notícia. Confira no Estadão. O destaque na política é o início do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O Estado mostra, antes dos políticos, tudo o que eles querem mostrar para você, caso você queira ver. Um dos assuntos em destaque na Nacional é o distúrbio obsessivo compulsivo. Uma doença pouco conhecida que tem como sintomas hábitos como lavar as mãos repetidas vezes ao dia ou checar insistentemente os freios do carro. O tema é assunto dos especialistas reunidos na Unicamp. A nossa cobertura internacional mostra, na União Soviética, o presidente Mikhail Gorbachev cedendo às pressões dos ultra-reformistas e embarcando num ousado programa de mudanças econômicas. Na cobertura da cidade, estamos destacando a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Com seus 5.600 metros, ela resume a própria história de São Paulo. Sabe o que os moradores pensam dela? Boa noite. O grande assunto dessa edição do Estado é a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. O mundo aguarda com ansiedade os próximos passos no Oriente Médio. William Vac fala das implicações políticas desse ato de Saddam Hussein. Desta vez é muito diferente do que há 10 anos atrás, quando Saddam Hussein invadiu outro que considerava mais fraco, o Irã. Não há a rivalidade entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. E os países árabes parecem unidos para derrotar Saddam Hussein. Existem, porém, consequências econômicas sérias internacionais. E para o Brasil também. Sem dúvida, deve haver implicações importantes para a economia brasileira. Os preços do petróleo, por exemplo, já subiram para 24 dólares o barril. Será que eles vão continuar subindo? Será que vai ser preciso reativar o nosso pró-álcool? Confira no Estadão. Duas boas opções para quem quer espantar o frio nesse fim de semana. No Dama Choque, o funk peso pesado de Ed Mota. No Projeto SP, o rock de Ian Gillan, ex-vocalista do Deep Purple. Confira as informações no Caderno 2 dessa sexta-feira. Boa noite. Nós continuamos dando destaque à crise internacional provocada pela invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Estados Unidos e União Soviética soltaram uma declaração conjunta e Washington prepara um grande movimento de bloqueio diplomático ao Iraque, que promete sair até domingo, se não se sentir ameaçado. E no meio dessa crise internacional que conturbou o mercado mundial de petróleo, a Petrobras vai ter que se preocupar com a atitude dos usineiros.
eles resolveram parar de produzir o álcool que é adicionado à gasolina em represália à falta de uma política para o pró-álcool. Nessa queda de braço, a estatal vai ter de se preocupar em importar mais petróleo. Estamos também trabalhando na preparação de reportagens especiais para a nossa edição de domingo. Na economia, vamos mostrar que a redução da inflação já provocou mudanças importantes no comportamento dos brasileiros. Por exemplo, negócios em dólar já não são tão frequentes quanto no início do ano. E o esporte também tem novidades. Pois é, Pedro, o Brasil, que já foi o país do futebol, hoje tem revelações em várias outras áreas, como no beisebol, no vôlei feminino e, atenção, que tem um novo Ayrton Senna pintando por aí. No Estadão de domingo. Boa noite. Pela terceira vez na história da ONU, o Conselho de Segurança da entidade decretou a virtual ruptura das relações comerciais entre o resto do mundo e um país, no caso, o Iraque. O Estado descreve os desdobramentos da gravíssima crise no Oriente Médio e analisa os seus efeitos sobre a economia brasileira. Os efeitos da decisão da ONU sobre a economia brasileira são realmente muito grandes. O Brasil importa cerca de 44% do petróleo que consome desses dois países, ou seja, cerca de 190 mil barris por dia. A grande pergunta é a seguinte: onde vamos comprar esse petróleo? Confira a resposta no Estadão. Na Nacional, estamos destacando o caso de um garoto americano de 12 anos que quer se divorciar de seu pai. Isso mesmo, Daniel Wetlin pede ao juiz para ir morar com a mãe. O caso surge no momento em que está prestes a entrar em vigor o novo Estatuto da Criança Brasileira. Pela nova lei, os filhos deverão ser ouvidos antes que se decida com quem eles devem ficar em caso de separação. Na política, Collor se encontra com Bush em Nova York para compensar o cancelamento da vinda do presidente americano ao Brasil. Confira também o debate dos candidatos paulistas, nesta terça-feira, no Estado. Boa noite. O presidente Collor diz com exclusividade ao Estado que o Brasil respeitará, à risca, o embargo comercial decretado contra o Iraque. E diz o presidente brasileiro, a situação do petróleo está sob controle. Fugindo ao controle parece a situação no Oriente Médio, onde agora os americanos concentram maciçamente tropas e armas na Arábia Saudita. E a economia mundial começa a virar de cabeças para baixo com a nova crise do petróleo. Os Estados Unidos já podem entrar em recessão. O Japão prepara um racionamento de combustíveis. A Alemanha aumenta o preço dos combustíveis. A França tabela os combustíveis. E o Brasil vai tomar alguma providência? Confira no Estadão. Apesar dessa confusão do petróleo, as notícias internas são boas. Em São Paulo, a taxa de inflação voltou a cair na última semana. Nessa edição do Estado, veja quais foram os setores que mais influenciaram essa queda. Na editoria de cidade, a incrível história do motorista que fugiu com um carro forte levando 4 milhões de cruzeiros. 5 dias depois, ele se arrependeu, devolveu o dinheiro e foi preso. Os não fumantes que andam de avião também têm uma boa notícia. O ministro da Saúde assinou uma portaria proibindo o fumo em voos com menos de 2 horas de duração. Leia os detalhes no Estadão. Boa noite. O Iraque anexou o Kuwait enquanto o presidente americano George Bush fazia um discurso ao mundo inteiro para pedir apoio e compreensão aos soldados que ele continua enviando ao Oriente Médio. O presidente americano garante que não quer atacar o Iraque. Ele pensa em proteger o petróleo da Arábia Saudita. Em mais uma batalha pela guerra da terra no Brasil, um policial gaúcho saiu morto num conflito em Porto Alegre.
Veja, numa reportagem especial, afinal, o que querem os sem terras do Rio Grande do Sul e por que o conflito é violento lá. Leia no Estado. No Estadão desta quinta-feira, vamos dar também os detalhes de uma operação bilionária que está sendo iniciada pela Varig. A empresa vai comprar mais de 60 novos aviões e fazer uma tentativa inédita para financiar a ampliação da pista do aeroporto Santos Dumont. Por falar em aviões, os evangélicos estão anunciando um novo caminho para o céu. É o rock. Em casas noturnas como Dama Choque, grupos de rock santo estão empenhados em provar que o gênero não é privilégio de quem tem o diabo no corpo. Confira na edição de quinta do Estadão. Boa noite. Em Porto Alegre, a polícia identificou e prendeu um trabalhador sem terra que degolou um soldado da Brigada Militar. No Recife, a polícia também teve problemas com trabalhadores da construção civil. Você verá em detalhes todas essas cenas de violência pelo país no Estadão desta sexta-feira. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, praticamente fechou o pacote agrícola. São mais de 300 bilhões de cruzeiros para financiar a próxima safra. E há uma novidade muito interessante para os agricultores. Os juros serão menores. Leia os detalhes nesta edição. E no Peru, o pacote econômico está criando um caos. Houve aumento das tarifas públicas, da cesta básica e a gasolina subiu 3.000%. Há tumulto nas ruas, houve 3 mortes e o comércio fechou as portas. Um forte aparato militar está garantindo o estado de emergência no país. E o Estado descobriu, a ministra Zélia vai mesmo subir ao altar este ano, só que como madrinha de um casamento. Leia na coluna 2. Um sequestro de 4 milhões de dólares ocorrido há 4 anos em São Paulo, que teve como vítima Antônio Beltrán Martinez, está sendo esclarecido. A polícia descobriu na penitenciária de São Paulo um dos sequestradores. Ele está envolvido em outros 2 sequestros. Leia amanhã no Estadão. Boa noite. A situação no Golfo Pérsico se agrava. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, conclama os povos árabes a uma guerra santa contra os Estados Unidos. O Bonas tem mais informações. Pipocam manifestações de apoio ao Hussein por todo o Islã. Os governos dos países árabes formaram uma força militar para intervir no conflito. Mas o importante não é nada disso. O nosso correspondente em Washington, Paulo Sotero, conversou com os chefes de guerra americanos. E ele conta o que você vai ler neste sábado no Estado. Leia. O Estadão de domingo traz uma entrevista exclusiva com o presidente mundial do Citicorp, John Reed. Minutos antes de embarcar para Nova York, ele concedeu uma entrevista a um repórter do Estado e mandou um duro recado às autoridades brasileiras. Confira no domingo. Também nesse domingo vamos mostrar como a briga entre os planos de saúde e os médicos está prejudicando os clientes. Muitos convênios já perderam seus melhores profissionais. Veja no Estadão qual a solução das empresas para o problema. Eu almocei nessa semana com o presidente Fernando Collor. O que pensa e como se sente o presidente ao completar 41 anos de idade e 5 meses de governo? Leia no Estadão de domingo. Boa noite.
As caras dos políticos vão sumir de São Paulo. Pelo menos é o que o TRE decidiu. Nos outdoors, aquelas propagandas grandes nas ruas, os políticos não vão mais aparecer a partir das próximas 48 horas. Por todo o país, os tribunais regionais eleitorais também tomaram outras decisões a respeito de quem pode e quem não pode concorrer nas eleições de outubro. Uma grande novidade no mercado de imóveis de São Paulo. As construtoras pararam de fazer tantos apartamentos de luxo como faziam antes do Plano Collor. Os imóveis agora são menores e mais baratos. Veja por que isso está acontecendo no Estadão desta terça-feira. O Estadão também vai contar a história de uma brasileira que passou 18 dias pesquisando o buraco na camada de ozônio lá no Polo Norte. Anne Durcel vai contar suas aventuras num livro. Veja os detalhes nessa edição. O manual de redação e estilo do Estadão pode ser comprado em todas as livrarias ou pelo reembolso postal a partir desta terça-feira. O manual mostra como se faz um bom texto jornalístico e ensina a tratar com mais elegância e mais carinho a língua portuguesa. Boa noite. O racionamento dos combustíveis é um dos principais assuntos em destaque no Estadão desta quarta-feira. Pela primeira vez, uma autoridade do governo admite que poderá adotar a medida. Mas há uma briga de bastidores, cujos detalhes você vai ficar sabendo nesta edição. As peripécias para a retirada dos 400 brasileiros que moram no Iraque. A dificuldade para a obtenção de vistos de saída. O cruzamento da fronteira a bordo de ônibus, os poucos que já conseguiram deixar o país, o apelo do presidente Bush ao Japão para contribuir com dinheiro. Tudo sobre a crise do Golfo você encontra no Estadão. Exclusivo, a política de informática começa a mudar já este mês, com grandes novidades para o consumidor. Leia na coluna Caixa Forte da Economia do Estado. Pais e donos de escolas vão ter de se entender. O governo acaba de anunciar a medida provisória sobre a livre negociação dos preços. A partir de agora, as escolas somente poderão reajustar as mensalidades com autorização dos pais de alunos. Na editoria de geral, a história do comerciante que teve seu carro roubado há 4 meses. Saiu procurando um outro semelhante e encontrou numa loja aqui de São Paulo seu próprio carro. Leia no Estadão. Boa noite. O governo anunciou finalmente o seu pacote agrícola. Serão 350 bilhões de cruzeiros para financiar a próxima safra. Você lerá análises e a íntegra do documento que pretende mudar a agricultura do país no Estadão desta quinta-feira. O depoimento dos primeiros brasileiros que conseguiram escapar do Iraque. Algumas de suas famílias não querem mais voltar para lá. Na Guerra do Golfo, o Iraque propõe ao seu arqui-inimigo, o Irã, um acordo como forma de escapar ao cerco dos Estados Unidos. O mistério sobre o novo técnico da seleção brasileira está chegando ao fim e o Estadão tem boas pistas. Leia no caderno de esportes. O jacaré que apareceu no Rio Tietê está dando um verdadeiro baile na Polícia Florestal e no Corpo de Bombeiros. A equipe de buscas entra nesta quinta-feira no seu 3º dia de trabalho. Leia no Estadão sobre os perigos que águas tão poluídas podem causar à saúde do animal. A melhor notícia no mercado fonográfico este ano no Brasil é o relançamento dos 3 primeiros discos de João Gilberto. Eles acabam de chegar às lojas em suas versões originais. São discos que inventaram, lançaram e consagraram a bossa nova. Leia sobre eles no Estado dessa quinta-feira.
Boa noite. Eu conversei com o chanceler brasileiro Francisco Rezec sobre as dificuldades que o Brasil vive agora nas suas relações com o Iraque. O Estado traz informações exclusivas sobre o dramático momento que brasileiros vivem na guerra no Golfo. Leia na edição desta sexta-feira do Estado. Uma transação milionária acaba de unir duas tradicionais empresas do setor de consumo, a Sika e a Bombril. Juntas, as duas vão faturar mais de 700 milhões de dólares por ano. Mas será que isso vai mudar alguma coisa na linha de produto das duas empresas? Confira a resposta nesta edição. A prefeita Luísa Erundina não consegue resolver a crise provocada pelas denúncias de irregularidades na CMTC. Caiu seu segundo secretário de Transportes, Ademar Giannini. Leia os detalhes no Estadão. O governo começou, desta vez para valer, a privatização de suas estatais. Ou, em bom português, a venda das empresas do governo que pesam no bolso do contribuinte. Leia a relação no Estado e o que está em jogo nessa operação. Leia. Boa noite. O presidente Fernando Collor reagiu com indignação à notícia de que existem brasileiros transformados em reféns pelo Iraque. A notícia foi divulgada com exclusividade pelo Estado, que agora descreve os bastidores da crise diplomática entre o Brasil e o governo de Saddam Hussein. Os moradores da Barra da Tijuca, no Rio, estão apavorados. É que o bairro está às escuras por causa da greve dos eletricitários. 3 corpos apareceram num trailer na Avenida da Praia. Leia os detalhes no Estadão. Se você encontrar a prefeita de São Paulo pedindo dinheiro emprestado, não se assuste. A Justiça acaba de condenar Erundina a pagar 3 milhões de cruzeiros por um anúncio feito em apoio à greve geral no ano passado. Leia no Estado deste sábado. E no domingo, o Estadão vai mostrar que a economia já apresenta os primeiros sinais de recuperação. O emprego melhora e a produção industrial para de cair. Será que chegamos ao fundo do poço? Será que a ameaça de uma recessão profunda está afastada? Confira no domingo. A Rua Augusta, que foi passarela da moda brasileira nos anos 60, perdeu seu charme. Mas as paqueras e gangues de motoqueiros ainda existem. E uma boate muito chique, que será inaugurada em setembro, promete resgatar para as noites da Augusta o brilho dos velhos tempos. Leia domingo no Estadão. Boa noite. Agora é definitivo. O Iraque anuncia que não vai deixar sair de seu território os funcionários das empresas brasileiras que têm contratos por lá. O governo de Bagdá deu vistos apenas para mulheres, crianças e aqueles brasileiros que não têm vínculos empregatícios no Iraque. O Brasil considera essa atitude selvagem e violenta. Leia no Estadão. Depois da Bahia e do Rio de Janeiro, chegou a vez de Brasília ficar sem luz. O governo central sofreu um blackout de cerca de 8 horas. O ministro Osiris Silva atribui a ousadia de apagar as luzes do governo federal aos grevistas do setor de eletricidade. A casa da Dinda, onde vive o presidente Fernando Collor, teve que recorrer a um gerador próprio. O Palácio do Planalto também. O Congresso e a Justiça, porém, não puderam trabalhar. O mesmo aconteceu com o eletricitário Antônio Rogério Magri, ministro do Trabalho. Veja os detalhes na edição desta terça-feira. Bater na sogra é crime? Em Assis, no interior de São Paulo, não. O juiz da cidade entendeu que um mecânico agrediu a sogra no estrito cumprimento do dever. É verdade. Leia toda esta história incrível no Estadão nesta terça-feira.
Boa noite. A Europa endurece o jogo na crise do Golfo Pérsico. Vai responsabilizar os iraquianos individualmente pelo que acontecer aos reféns europeus. Os preparativos para a guerra não cessam. Até mísseis terra-terra, o Iraque já instalou no Kuwait. A bomba está armada. Acompanhe a contagem regressiva pelo Estadão. São Paulo corre o risco de sofrer um blackout. A Eletropaulo já tirou da gaveta um plano de emergência e mantém 2.000 homens de prontidão. Saiba por que isso pode ocorrer no Estadão desta quarta-feira. E a Receita Federal estuda modificações na sistemática de cobrança do imposto das pessoas que têm mais de uma fonte de renda. Elas poderão receber, enfim, uma boa notícia. Saiba dos detalhes lendo o Estadão. Novo Horizontino e Bragantino começam a decidir nesta quarta-feira o Campeonato Paulista. Conheça os 22 jogadores da decisão no caderno de esportes. O jacaré, que insiste em permanecer no rio Tietê, fez outra rápida aparição e mais uma vez driblou o corpo de bombeiros. Para os especialistas, essas tentativas de captura nunca vão dar certo porque a técnica está errada. Veja os detalhes no Estadão desta quarta-feira. Boa noite. As notícias, infelizmente, não são boas na área dos preços. Eles voltaram a subir cerca de 3% por semana. E uma novidade, o ágio, o famoso ágio, está de volta. Veja por quê no Estadão desta quinta-feira. O embaixador do Iraque falou com exclusividade ao Estado e confirma: seu país só deixará os brasileiros saírem de lá quando terminarem o serviço contratados por suas empresas. No mundo inteiro, o clima de guerra toma conta das cabeças dos líderes e das pessoas, com consequências para a Bolsa de Nova York, que despencou, e os preços do petróleo, o maior nos últimos 5 anos. Apesar da crise do petróleo, os donos de carro álcool têm uma boa notícia. O governo fez um acordo com os usineiros para garantir o fornecimento de álcool até maio do ano que vem. Leia no Estadão. Depois de 5 dias sem luz, os moradores de uma cidade de Mato Grosso, revoltados, depredaram a central elétrica e a prefeitura. Leia os detalhes no Estadão. E o Estado também traz nesta edição um suplemento especial sobre os 100 anos da Bolsa de Valores de São Paulo. Leia nesta quinta-feira no Estadão. Boa noite. Reféns brasileiros em Bagdá recebem um manual sobre ataques aéreos. Saddam Hussein, o Khomeini iraquiano, aparece na televisão com reféns ingleses. Vence o prazo para as embaixadas no Kuwait fecharem as portas. Elas resistem. A ONU aperta o cerco ao Iraque. Tudo sobre a bomba relógio do Golfo Pérsico no Estadão. E leia como foi a noite no Senado, em que 4 ausências salvaram da derrota o plano econômico do presidente Collor. No Estadão desta sexta-feira. O espólio político da CMTC, deixado por Ademar de Barros e Jânio Quadros, está sendo disputado agora por todas as facções do PT. Essa guerra, pelo voto de 27 mil funcionários, já derrubou 3 presidentes da empresa e 2 secretários dos transportes. Detalhes no Estadão. E no caderno 2, o centenário do nascimento de Oswald de Andrade, uma mistura de dandy e grande escritor que marcou a vida cultural brasileira neste século. São Paulo homenageia Oswald com 2 exposições, o lançamento de sua biografia e das obras completas. Leia tudo no Estadão. E a revista 2000, que sai neste domingo com o Estadão, revela a intimidade de uma das mais famosas mulheres solteiras do Brasil. Ela escreve poemas, por exemplo, e toca violão. Ela é Zélia Cardoso de Mello, a dama de ferro da economia. Boa noite. No Estadão deste sábado, você vai conhecer todos os detalhes do novo pacote do governo, o pacote da desregulamentação.
São várias medidas que vão facilitar a vida dos brasileiros. Confira nesta edição. O Iraque cerca todas as embaixadas estrangeiras no Kuwait, enquanto agora Gorbachev adverte Saddam Hussein. A ONU pode aprovar uma ação militar. Blackout de Brasília, Goiânia e Tocantins. A Polícia Federal já tem um suspeito. Sabe, inclusive, a cor e a placa do carro. Leia neste sábado no Estadão. E no domingo, o Estadão revela o resultado surpreendente de uma pesquisa exclusiva. Ela mostra o que os paulistanos estão achando da prefeita Luísa Erundina. Não perca! E o prestígio do carro a álcool voltou a crescer. Com a crise do petróleo, está aumentando a procura e já há dificuldade de encontrar o carro nas lojas. Por causa disso, algumas montadoras estão aumentando sua produção. Leia no Estadão de domingo. Quando a inflação deixa, Zélia Cardoso de Mello gosta de pilotar um fogãozinho. A intimidade da ministra é o destaque da Revista 2000 que você recebe com o Estadão de domingo. E tem mais: moda, mesa, viagem, humor e uma reportagem especial com Sérgio Reis. É imperdível. Boa noite. Boas notícias no mercado internacional. Os preços do petróleo estão em baixa e as bolsas de valores em alta. O ouro caindo. Há uma verdadeira euforia. Afinal, o que estaria acontecendo? Será que a crise do petróleo está chegando ao fim? Confira no Estadão. Nesta terça-feira, o Estadão explica tudo isso. Houve, de fato, uma pausa na escalada da guerra no Golfo Pérsico. Uma guerra que parecia iminente no último fim de semana. O fato é que as ações diplomáticas voltaram à linha de frente neste momento. Mas o teatro da guerra continua armado. Leia tudo nesta terça no Estadão. Aqui em São Paulo, as gangues de rua estão atacando restaurantes e lanchonetes da classe média alta com bombas de gás. A polícia está investigando, tentando prender estas gangues. Leia no Estadão. E uma blitz da Polícia Federal apreendeu centenas de fósseis que estavam à venda em lojas do bairro da Liberdade. Algumas das peças têm mais de 100 milhões de anos de idade. Leia os detalhes no Estadão. A página de informática que sai toda terça-feira no Caderno de Economia, nesta terça é um suplemento especial. Com todas as sessões da página semanal, os lançamentos da Feira de Informática no Rio e ainda uma reportagem especial sobre o computador nas artes. Leia no Estadão. Boa noite. Há uma grande novidade na área do imposto de renda. Ela envolve as despesas médicas, que no atual exercício não podiam mais ser abatidas integralmente. Agora isso vai mudar. E a mudança exige que os contribuintes tomem medidas imediatamente para pagar menos imposto no ano que vem. Veja no Estadão desta quarta-feira qual é essa mudança e quais as medidas que você precisa tomar. O polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, corre o risco de sofrer um blackout. A ameaça foi feita pelos eletricitários da Eletrobras em greve há um mês. Eles afirmam que vão cortar o fornecimento de energia elétrica caso 3 grevistas sejam indiciados pelo blackout do dia 9 na Bahia. Leia no Estadão. Um novo lance publicitário do presidente Saddam Hussein. Ele anunciou que todas as mulheres e crianças estrangeiras podem abandonar o Iraque. Hussein também convidou George Bush para um debate. Enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para superar a crise, os Estados Unidos desembarcaram na Arábia Saudita 300 tanques do modelo mais moderno do mundo. Leia no Estadão. De acordo com a respeitada publicação Melhores e Maiores da revista Exame, a SA Estado de São Paulo foi a empresa de comunicação de melhor desempenho em 1989. Confira os números desse desempenho nesta edição. Boa noite. Os principais países produtores de petróleo do mundo decidiram aumentar suas exportações e o preço do óleo começa a cair. No Brasil, uma boa notícia para os consumidores de carro a álcool.
o governo garante o pró-álcool e jura que não vai faltar o produto no ano que vem. Leia na edição desta quinta-feira. E nossa reportagem desvendou os bastidores do acordo que dobra o fornecimento ao Brasil de petróleo do Irã, o ex-arqui-inimigo do Iraque. O próprio filho do presidente do Irã esteve em segredo em Brasília negociando com nossas autoridades. Saiba também o que o Brasil vai pagar em troca. A greve dos eletricitários causou um terceiro blackout em menos de 30 dias. No Rio, 3 cabos apresentaram problemas e parte do centro da cidade ficou sem luz. O acidente poderia ter provocado consequências ainda mais graves. Leia os detalhes no Estadão. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, anunciou o fim do imposto sindical. Leia no Estadão desta quinta-feira como as lideranças dos trabalhadores e as lideranças empresariais veem a medida do governo. A ponte Pêssego de São Vicente dos grandes congestionamentos ficou fechada durante 2 anos. Será reaberta na próxima sexta-feira para o tráfego. Leia no Estadão toda a história desta ponte construída em 1914. Boa noite. O primeiro jornalista brasileiro e o 5º do mundo a entrar no Iraque depois da invasão do Kuwait é do Estado. A partir de agora, diariamente, o editor executivo William Wack envia reportagens exclusivas de Bagdá. Nesta edição, ele conta como se sentem os brasileiros que trabalhavam para o regime do Iraque. Leia no Estadão. E no caderno de economia do Estadão desta sexta-feira, você vai encontrar uma série de informações importantes para o seu dia a dia. Por exemplo, sai o rendimento da caderneta de poupança. Acaba o controle de preços, aumentam os combustíveis. Além disso, contamos como está indo a negociação com o Fundo Monetário Internacional. A carta estava praticamente pronta, mas surgiu um problema. Veja qual é este problema nesta edição. Depois de lutar 20 anos na justiça, um desconhecido inventor americano conseguiu patentear o microprocessador, um componente sem o qual a revolução da informática não teria ocorrido. A patente poderá garantir ao inventor milhões de dólares em direitos pela produção de chips. Leia no Estadão. O técnico Paulo Roberto Falcão convocou pela primeira vez a sua seleção brasileira. Tem jogador na lista dos 18 que até 15 dias atrás nem titular no seu próprio clube era. Saiba quem é quem na novíssima seleção brasileira, lendo o Estadão dessa sexta-feira. Boa noite. Depois de visitar o acampamento da construtora Mendes Júnior no Iraque, o jornalista William Wack desvenda mais um mistério. Como vivem os brasileiros transformados em reféns pelo regime de Saddam Hussein? Leia no Estadão deste sábado. Mais um lance na guerra contra monopólios e oligopólios. O governo vai fazer novas e drásticas reduções no imposto de importação e vai ficar mais barato importar. E no Estadão deste sábado você vai ficar sabendo quais os produtos beneficiados com essa redução. E no domingo, o Estadão mostra numa reportagem especial que a vida em dólar está mais barata que a vida em cruzeiro. Uma gravata italiana, por exemplo, custa em Roma menos da metade que uma gravata brasileira aqui em São Paulo. Por que isso está acontecendo? Saiba a resposta no Estadão deste domingo. Também no domingo, uma ótima sacada da sessão de política. Uma bem-humorada reportagem sobre a bancada da segurança. Os delegados, PMs e outros policiais que querem ser deputados. Eles são a SWAT desta eleição. Não perca. Um jantar não sai por menos de 50 mil. O estacionamento vive cheio de Rolls Royce e de Mercedes. O manobrista ganha 5 mil de gorjeta. Descubra quem é que frequenta o restaurante mais caro de São Paulo, lendo o Estadão desse domingo. Boa noite. Num subúrbio de Bagdá, crianças, jovens e velhos foram armados e fardados como numa imensa cena de guerra. Na verdade, foi só um jogo de propaganda de Saddam Hussein.
É o que conta o nosso repórter no Iraque, William Vac, na edição desta terça-feira. O governo vai fazer uma nova tentativa de entendimento entre empresários e trabalhadores. É o chamado Pacto Social. A primeira reunião será nesta quarta-feira em Brasília. E nesta edição do Estadão você vai ficar sabendo quais são as chances disso dar certo. Depois do sem teto e do sem terra, o Brasil corre o risco de enfrentar mais uma fonte de problema, a do sem água. Tudo por causa da falta de uma legislação para a questão da distribuição de água nas regiões agrícolas. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, sucessora do SNI, já detectou conflitos em áreas de irrigação no Rio Grande do Sul. Veja mais detalhes na coluna Canal 3 do Estadão. Empresários que chegam de helicóptero, carros com até 10 mil dólares em equipamentos, milhares de curiosos. Não se trata de uma reunião de ministros. É apenas o cenário do racha de Interlagos, a pelada do automobilismo. Leia nesta terça tudo sobre rachas no Estadão. Boa noite. Está muito difícil a situação dos reféns brasileiros no Iraque. Saddam Hussein só aceita libertar funcionários da Volkswagen em troca de um navio carregado de peças de automóveis. E isso, é claro, configuraria o rompimento do bloqueio imposto pela ONU. E não é melhor a situação dos 200 reféns da Mendes Júnior. O Iraque simplesmente se recusa a falar em libertá-los. No máximo, promete fornecer a eles cartões de racionamento de comida, sinal de que poderão ficar presos durante muito tempo ainda. Nesta quarta-feira, no Estado. O governo revogou a medida provisória 211, aquela que permitia às empresas recorrer à justiça para não pagar reposição salarial aos empregados. Foi um gesto para facilitar os entendimentos em torno do Pacto Social. Só que o próprio governo já examina outra medida que pode atrapalhar essas negociações. Conheça os detalhes dessas manobras no Estadão desta quarta-feira. E no caderno de negócios, você vai ver que os automóveis japoneses vêm mesmo para o Brasil. A Mitsubishi já levou até a gasolina brasileira para testar em seus carros e vai trazê-los logo já adaptados. Veja os detalhes no Estadão. Em 65, a vida de Ike e Tina Turner era uma desgraça. Em casa ele batia nela o tempo todo, mas no palco era uma farra. Um disco que eles gravaram nessa época está sendo relançado no Brasil. Leia no Estadão desta quarta-feira. Boa noite. Nosso enviado especial ao Iraque, William Vac, analisa o desafiador discurso do presidente Saddam Hussein. O ayatollah iraquiano compara a situação militar ao Vietnã e calcula que os Estados Unidos só conseguiriam ganhar a guerra se conseguissem mobilizar 12 milhões de soldados. Nesta quinta, no Estadão. E no caderno de economia vamos revelar, afinal, o que é o tão esperado lançamento mundial da IBM. Trata-se de um sistema que, segundo a própria empresa, representa o início de uma nova era na área da informática. E o Brasil foi privilegiado nesse projeto. Nossos repórteres foram ao lançamento e contam todos os detalhes nesta edição. A primeira atitude do coronel Edgar Soares, que passou 12 dias com uma metralhadora apontada para sua cabeça, foi abraçar os psicopatas que fugiram da penitenciária de segurança máxima de Contagem. Todos os detalhes do mais longo cerco policial no país no Estadão desta quinta-feira. Mas o Estadão dessa quinta-feira também tem humor, 120 quilos de humor. Jô Soares quer relembrar ao seu público que ele não é apenas um grande entrevistador e um especialista em jazz, é também um humorista de primeira. Por isso, volta em cartaz aqui em São Paulo o seu show O Gordo ao Vivo. Leia a matéria no Estado. Boa noite. O Estadão desta sexta apresenta em detalhes a pesquisa do Ibope
que tirou o retrato de um momento de grande otimismo dos brasileiros. 87% estão certos de que o Brasil é o melhor lugar para viver e a maioria acredita que o Plano Collor está funcionando. E o governo anuncia na próxima semana uma verdadeira bomba na área da informática. É uma mudança importantíssima que o Estadão antecipa na edição desta sexta-feira. O Iraque tenta uma nova ofensiva diplomática que não convence a União Soviética. Agressor não tem direito, diz Moscou. De Bagdá, nosso enviado especial, William Vaak, fala da situação dos brasileiros no Iraque. Outro destaque da editoria internacional é a promessa do presidente colombiano aos traficantes. Ele diz que não os extradita para os Estados Unidos se eles se entregarem à polícia. Leia no Estadão. A morte da estudante Mirella, de 16 anos, que caiu do 9º andar de um prédio na zona oeste de São Paulo, no bairro de Pinheiros. Mirella estava no apartamento com colegas fumando maconha e bebendo cerveja. O Estadão antecipa detalhes que vai virar completamente o caso. Leia no Estadão. Mais de 1.500 garças invadiram o Instituto de Botânica em São Paulo. Os pássaros estão desequilibrando o meio ambiente e já destruíram meio hectare de mata natural. Saiba porque isso está acontecendo no Estadão desta sexta-feira. Boa noite. Amparado por confortáveis números na última pesquisa Ibope, o presidente Fernando Collor resolveu convocar uma reunião para segunda-feira com todo o Ministério. Vai dar um balanço de 6 meses de governo e preparar as suas próximas metas. Veja no Estadão deste sábado. Só o Estadão tem enviados especiais nos 2 pontos decisivos da crise do Golfo. William Vaak está em Bagdá, uma cidade pronta para a guerra. Glenn Spínola está em Helsinki, onde os presidentes George Bush e Mikhail Gorbachev se reúnem domingo para tratar do Iraque. Bush está dando sinais de que não topa ir à guerra. Mais detalhes no Estadão de sábado. Ayrton Senna pode decidir em Monza o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se ganhar, fica bem perto do título. Se perder, a briga com o Prost volta a ficar equilibrada. Leia no Estadão deste sábado. E no domingo, o Estadão mostra numa reportagem especial como é que está sendo a campanha política na terra do presidente Fernando Collor, Alagoas. E ainda a plataforma política de todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Domingo, no Estadão. Também no domingo, uma reportagem sobre o enorme desperdício que já faz parte do cotidiano brasileiro. Em casa, gasta-se mais água, energia e comida do que seria razoável. Mas não é só isso. O Brasil desperdiça até ouro por causa das técnicas rudimentares de extração. Leia no Estado.